Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro vídeo do dia, como sempre, com muitas informações. Então, pedir pra você, ó, deixar o dedão no like, que me ajuda bastante. Se for novo aí no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Vamos falar bastante aqui de técnico. O Vojvoda deu uma negativa pro Vasco, que não vai vir ao Gigante da Colina. Tem novidade de jogador aí que o Vasco tem interesse, como por exemplo o Aleph Manga. Vou trazer para vocês novidades sobre algumas outras negociações e também o que o Vasco pode fazer aí com Matias Galazzi e Vinícius Paiva, que retornam de seus empréstimos, beleza? Você que se amarra em uma aposta esportiva, domingo tem estreia de Copa do Mundo e você pode ganhar uma grana na Bet7k. Seu primeiro depósito, eles dobram o valor. Botou 10, vira 20, 20, vira 40, você tem um limite máximo até de R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito, indicando um amigo que você ganha R$ 20 para poder apostar. E também você agora tem o cash out, você pode encerrar suas apostas antes dos jogos acabarem. Além de futebol, você também tem cassino e outros esportes para poder estar apostando. Bet7k, parceira do canal Futebolaço, o link tá aqui ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, primeira informação, eu vou trazer para vocês apurada pelo GE. O Vojvoda recusou a proposta do Vasco, informação do jornalista Rafael Zarco. No topo da lista de interesses do Vasco, Juan Pablo Vojvoda não será o treinador do time em 2023. O argentino, que tem contrato com Fortaleza até o final deste ano, recusou a proposta do clube carioca, que parte para outros contatos no mercado. A recusa veio na noite da última segunda-feira por meio do agente do técnico. O Vasco foi procurado pela reportagem, mas não retornou. O clube esperava convencer Vojvoda pelo projeto. De volta à Série A e com recursos da SAF, o Vasco inicia 2023 com a promessa de uma nova era, com salários em dia e investimento em infraestrutura e reforços. A concorrência pelo comandante é grande. O Atlético Mineiro, outro interessado, mas no momento a grande possibilidade de Vojvoda permanecer no Fortaleza, que disputará a pré-Libertadores em 2023. Sem o argentino, o Vasco trabalha com outras opções e fez contato com o português Antônio Oliveira, técnico do Cuiabá. O diretor esportivo Paulo Brax está na Europa e pode aproveitar a viagem para observar o mercado estrangeiro. Então o Paulo Brax vai ter que ver uma outra opção aí, porque o Vojvoda recusou a proposta do Vasco e a tendência é dele ficar no Fortaleza. Já tinha dado a informação de que o Corinthians já tinha sentido meio que a vibe ali e estava na linha de procurar um técnico europeu. O próprio Atlético Mineiro, na informação que eu trouxe para vocês ontem do Paulo Vinícius Coelho, PVC, da informação do Dr. Oliveira, ele dizia que tinha apurado com fontes lá em Minas Gerais que eles já estavam sentindo de que o Vojvoda, a tendência era renovar com Fortaleza. Acho que pesou o fator dele ter um bom relacionamento com o Marcelo Paz. O clube novamente está numa Libertadores e ele sentiu que pode fazer um projeto com um pouco mais de calma e, enfim, cada um faz as suas escolhas. E, de novo, quando você vai disputar jogadores ou treinadores que têm concorrência forte de outros times com coisas interessantes a oferecer, nem sempre vai ser fácil conseguir essas contratações. E, volto a repetir, eu não sei como o mercado ainda está enxergando o Vasco. Nós estamos com a cabeça de que o Vasco agora é um clube rico, tem dinheiro e vai iniciar um projeto agora. Porém, na cabeça de muita gente, o Vasco ainda é aquele Vasco, né? Que tá legal, subiu para a primeira divisão, tá com dinheiro e aí. Então, assim, eu acho que o Vasco, num primeiro momento, pode ser que tenha dificuldade. Por exemplo, o Botafogo, eu acredito que deve ter passado por isso. Já para o ano que vem, é uma outra situação. Já vieram jogadores de fora, o Botafogo está com salários em dia, fez um campeonato legal. Eu acho que a perspectiva e a visão do mercado a respeito do Botafogo já muda um pouco. É só um palpite meu aqui. Juninho Capixaba tinha proposta do Botafogo, do Fluminense, interesse do São Paulo, do Vasco e preferiu ir para o Red Bull Bragantino. Até agora, são duas peças que o Vasco queria e tomou dois nãos. Um do Juninho Capixaba, que preferiu ir para o Red Bull Bragantino, e um do Vojvoda, que ainda não definiu o futuro, mas a tendência é de ficar no Fortaleza, beleza? Vamos virar a chave aqui, porque o Globo Esporte está acelerado e trouxe uma nova informação. Agora do atacante Aleph Manga, foi revelado no Volta Redonda, teve no Goiás e também no Coritiba. E o jogador
se destacou nesse Campeonato Brasileiro da Série A, foi o primeiro Brasileirão dele. Quando ele sai do Volta Redonda, ele joga a Série B com o Goiás junto com a gente e ajuda o Goiás no acesso. Vamos lá, ó. O atacante Aleph Manga fechou a temporada em alta no Curitiba, despertou interesse de outros clubes do Brasil e também do futebol asiático. Nas últimas semanas, o atacante de 27 anos entrou no radar de Cruzeiro, Vasco, América Mineiro, além do mundo árabe, do Japão e da Coreia do Sul. Com 16 gols marcados, Manga foi o vice-artilheiro do Curitiba em 2022 e teve o contrato renovado por 2 temporadas. O Coxa investiu na permanência do atacante e entende que só negociará o atleta se receber uma proposta considerada irrecusável. O Alviverde pagou 2 milhões por 50% no passe do atleta junto ao Volta Redonda. A multa para o futebol brasileiro é de 40 milhões de reais e para o exterior 10 milhões de euros, que daria na casa de 55 milhões na cotação atual. Lembrando que multa rescisória é pro forma, né? Não quer dizer que você vai vender o jogador só pela multa. A gente sabe que a multa ela é definida de acordo com o salário do atleta. É só isso, tá bom? Mas eles pagaram 2 milhões por 50% do passe. Em pouco tempo eles não vão vender esses 50% por menos do que 2 milhões. Se for comprar a parte do Volta Redonda também. Então, em tese, aí o jogador estava valendo 4 milhões quando ele foi comprado. Mas agora está valendo, com certeza, bem mais. Manga jogou a primeira vez a Série A do Campeonato Brasileiro e chamou a atenção na reta final pelo golaço contra o Bragantino, que batizou como gol do Pelé, e pelas atuações contra Corinthians e Flamengo. Em entrevista exclusiva ao GE, disse que a intenção é de ficar no Curitiba para a próxima temporada. Aspas para Aleph Manga: vou ficar, dar mais alegrias ao torcedor. Pode ter certeza de que o Mangalove vai ficar por mais uma temporada, afirmou Aleph Manga aí ao Coritiba. Bom, ao Globo Esporte. Agora vamos falar das situações dos laterais Dudu e Júnior Hernandes. Lembrando que o Vasco tomou um não aí do Juninho Capixaba, vai ter que vir um outro lateral esquerdo. O Júnior Hernandes tem 23 anos, é colombiano, pertence ao Tolima, foi convocado inclusive recentemente para a seleção colombiana, que passa por uma reformulação. E a situação é a seguinte: tanto ele como o Dudu, que já é lateral direito, segundo apurou o companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos, são 2 nomes que interessam ao Vasco, mas são nomes que o Vasco vai esperar a definição do novo treinador para apresentar a esse técnico do que ele acha do nome dos 2 atletas, para aí sim, tendo um aval positivo, o Vasco avançar para uma proposta. Beleza? Dito isso, vamos falar agora sobre as situações do atacante Vinícius Paiva e de Matias Galarza. O Vasco comprou o Galarza na temporada, acho que foi começo de 21, foi isso mesmo, começo de 21, junto, acho que foi o Cerro Porteño, acho que era o Cerro Porteño, o Olímpia do Paraguai. O Vasco comprou o jogador por pouco mais de 2 milhões de reais, 2 milhões e 600 mil reais para ser mais preciso. O jogador começou muito bem no Carioca, fazendo gol, início do Brasileiro da Série B foi mal, e o Vasco emprestou o jogador ao Curitiba, assim também acabou saindo a época ali o Andrei para o Curitiba, o Bruno Gomes para o Internacional de Porto Alegre. O jogador demorou muito para estrear com a camisa do Curitiba, só teve 11 jogos na temporada, desses 11 jogos atuando mais como meia esquerda, não teve oportunidade com o Gustavo Murinigo, foi ter um pouco mais de oportunidade com o Guto Ferreira, mas o jogador não deve ficar no Curitiba. Se representa ao Vasco agora junto com o grupo dia 8 de dezembro, o Curitiba não vai exercer a opção de compra, estava pensando na possibilidade de um novo empréstimo, mas o Vasco não tem interesse, só a venda. Já Vinícius Paiva foi muito bem no Ituano, teve 10 jogos, marcou um gol, deu 3 assistências, ficou fora de 2 jogos só desde seu empréstimo. A última rodada contra o Vasco, o Ituano tinha que pagar R$1 milhão para o menino atuar, e também um jogo só por opção técnica do treinador do Ituano, mas foi muito bem, está valorizado. Vinícius Paiva tem contrato com o Vasco até 2024, ele renovou o seu contrato assim que subiu o profissional na temporada 2020, inclusive foi utilizado, salvo engano, no início pelo Ramon Menezes, e também o Galarza tem contrato até 2025, então o Vinícius mais 2 anos, o Galarza mais 3 anos, o Vasco vai definir ainda o que irá fazer com esses 2 jogadores. Beleza? Bom, sobre o zagueiro Lianco aí, que era a base do Botafogo, foi ao profissional pelo São Paulo, começou muito bem a carreira, hoje joga no Southampton, tá, salvo engano, 7 temporadas já fora do Brasil, se naturalizou, tá bem por lá, mas vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro,
para poder ganhar rodagem visando seleção brasileira. Essa informação foi dada de primeira pelo jornalista Jorge Nicola, confirmada posteriormente pelo jornalista Flávio Dias, e o Flávio inclusive sondou o representante do jogador, que conversou com ele e vê com bons olhos sim uma possibilidade de jogar no Brasil, jogar no Vasco. Tem outros clubes também interessados e por enquanto só uma sondagem, beleza? Para isso vai ter que fazer acerto lá com o Wolverhampton. Para compra, o jogador é muito caro, está na casa de 10 a 12 milhões de euros, estamos falando mais de 50 milhões de reais por um zagueiro, então a possibilidade maior do Lian Cuvin seria por um empréstimo. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí na parte da tarde eu chego com mais informações. É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento, quem volta abaixo, tamo junto. Valeu, fui!